Efésios capítulo 5, verso 31 e o 33. Por essa razão, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ok, só isso. Eu já preguei essa mensagem aqui para vocês 1 milhão de vezes, pelo menos uma dezena de vezes eu já preguei. Desde o versículo 15, do versículo 22, desde o versículo 22 até o 33, o apóstolo Paulo vem falando de casamento, da união entre um homem e uma mulher. Mas o mais interessante que eu acho nessas passagens que eu citei para você, do 22 ao 33 aqui de Efésios 5, é que ele mistura o relacionamento de um homem com a mulher, do marido com a esposa, ele mistura com o relacionamento entre Cristo e a igreja. E ele chega a dizer claramente: nós não somos o corpo de Cristo, sim ou não? A Bíblia ensina isso. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Logo, nós e Cristo somos um só, ligados pelo mesmo Espírito. Ele sendo o cabeça, nós somos o corpo. Paulo deixou isso muito claro em 1 Coríntios 14. Dizendo que nós estamos unidos a Cristo, Cristo está unido a nós. Cristo e o Pai são só um, mas ao mesmo tempo são duas pessoas. Cristo e a igreja são... Cristo é um, a igreja é outro, mas ao mesmo tempo são um só. Porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E do mesmo jeito, irmãos, e a Bíblia fala que quem persegue Cristo persegue a igreja, e quem persegue a igreja persegue Cristo, porque a igreja e Cristo são um só, Ele sendo o cabeça, nós o corpo. Se eu colocasse uma cortina aqui, e a minha cabeça aqui, você via só a minha cabeça, aqui do lado só a cabeça do Wagner, aqui do outro lado só a cabeça do Neto, aqui do outro lado só a cabeça do Felipe. Automaticamente, quando eu levantasse a cortina, até bem por aqui, você ia ver minha cabeça aqui, e o corpo que estava embaixo, ia dizer: de quem é esse corpo aqui? Você não ia ter dúvida, você ia dizer quem é. É o do Jardel. Quando levantasse a cortina aqui, você visse a cabeça do Wagner aqui e o corpo dele embaixo, dizer: de quem é esse corpo aqui? É do Wagner. Por que você ia dizer isso? Porque o corpo estaria ligado à cabeça. Porque não tem como a cabeça ser do Jardel e o corpo ser do João. A cabeça pertence ao corpo e o corpo pertence à cabeça, são um só. E o que eu estou querendo explicar isso aqui, pessoal? Porque embora eu já preguei isso aqui uma dezena de vezes, eu vou pregar tantas outras vezes, até eu conseguir extrair e entregar para vocês a profundidade do mistério da união entre um homem e uma mulher. Porque tem muita gente que ainda não entendeu isso. Não, quando você vê Paulo falando lá em 1 presta atenção, vocês dois, a pregação é para a igreja toda, não vou pregar só para vocês dois não. Mas presta atenção, porque eu já sentei com vocês e já aconselhei, tudo que eu estou falando aqui hoje, eu já falei para vocês, mas vou falar coisas talvez que eu esqueci de falar, enfim, e para vocês aí. Aí quando Paulo diz aos Romanos, capítulo 7, que se a mulher casada passa a pertencer a outro marido, estando o marido dela vivo, Paulo diz que ela é chamada adúltera. Aí depois ele diz: mas morto o marido, ela está livre para quem quiser casar com quem quiser, porque está livre da lei do marido. Você vê a mesma coisa Paulo dizendo lá, 1 Coríntios capítulo 7. Que a mulher não pode separar do marido para casar com outro. Por quê? Porque vai ter adultério. E do mesmo jeito o marido não pode separar da mulher para casar com outra. Por quê? Porque vai ter adultério. Que enquanto o cônjuge estiver vivo, ele deixa claramente, 1 Coríntios 7 e Romanos 7, deixa claro, que enquanto o cônjuge estiver vivo, e o outro cônjuge que for pertencer a outro marido ou a outra esposa, vai estar em adultério. E por que Paulo falou isso?
Inclusive, Paulo escreveu os principais passagens sobre casamento, foi Paulo que escreveu. Gálatas 5, que nós acabamos de ler, do 22 ao 33. 1 Coríntios 7, Romanos capítulo 7. As principais passagens sobre casamento foi Paulo que escreveu. E escreveu baseado em quê? Baseado no que Jesus falou no Evangelho de Mateus e no que Jesus falou no Evangelho de Lucas. Quando Jesus disse que se o marido deixar sua esposa e casar com outra, estará em adultério. E quem casar com a mulher repudiada pelo marido também estará em adultério. Aí Jesus ensinou isso. O que é uma mulher repudiada? É uma mulher largada, que o marido não quis mais e abandonou ela, largou dela, deu divórcio para ela, não quis mais, mandou embora. Jesus disse que se o marido fizer isso, divorciar da esposa, largar da esposa e casar com outro, tem adultério. E a mulher foi repudiada, largada e casar com outro, vai ter adultério também. Jesus falou isso. Mas que culpa tem a mulher que foi repudiada? Nenhuma, mas mesmo assim Jesus disse, vai ter adultério quem casar com ela. Por quê? Porque quando Deus une, diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar. O que é que você entende com isso? O que Deus uniu não separe o homem, ou o que Deus uniu o homem não pode separar, que Jesus falou em Mateus. Você acha que Jesus está pedindo um favor? Olha, o que Deus uniu, por favor, os homens não separem não, tá bom? Não, Jesus não estava pedindo um favor não. Ele estava dizendo que aquilo ali era uma ordem de Deus. Jesus estava dizendo que era o que acontece no casamento, é o tipo de uma fusão. Você pega o leite, coloca dentro do café, é uma fusão, pronto, não tem mais como desmanchar. Rapaz, pense bem, você vai botar mesmo esse leite nesse café? Vou, rapaz, você vai botar, rapaz, não tem como desmanchar. Não, não pode, eu vou botar, bota, não tira, desfaz mais. Assim é o casamento. Pode separar, pode divorciar, pode, mas eu vou morar lá no Japão, lá no perto dos esquimós, lá no Polo Norte, lá no carro, vai continuar casado. Porque o que Deus uniu é impossível do homem conseguir separar. Não, mas assinou no civil lá o cartório, foi lá, fez o divórcio no cartório. Você divorciou na lei dos homens, mas na lei de Deus você continua casado. Por quê? Porque para Deus é impossível de separar. Se você conseguir separar o café do leite, o café líquido e o leite líquido, assim seria possível um casal separar diante de Deus, mas é impossível. E Paulo, ele tratou o casamento, irmão, aqui no capítulo 5 de Efésios. Como ele tratou, irmão, ele fez uma comparação com algo espiritual. Leia, pelo amor de Deus. Depois eu vou pregar de novo para você, pessoal. Não se descanse não. Não se canse de ouvir isso não, porque é para o nosso bem. Porque vai que um dia dá uma doida na minha cabeça, eu quero divorciar da minha mulher. Vai que um dia dá uma doida na cabeça do Zezinho, ele quer largar da mulher dele. Vai que um dia dá uma doida na cabeça do Jaco, uma doida na cabeça do Mike, do tocador aqui, eu não vou dizer nada não, que a mulher dele está ali, pode ela quebrar o cabo de ração na cabeça dele. Vai que dá um dia doido na cabeça do Davi, doido na cabeça do Clécio. Mas nós temos que, irmão, que Deus repreenda isso em nome de Jesus, né, irmão? Ele colocou aqui, irmão, o casamento como se fosse também algo espiritual. É incrível isso. Porque o casamento, sim, o casamento é a união de um homem e de uma mulher, carnalmente, se unindo para fazerem sexo, gerarem filhos, ter uma comunhão, ter uma intimidade, um companheirismo, uma amizade, um compartilhamento das coisas, um ajudando o outro. É isso, o casamento é uma ajuda mútua, um ajudando o outro na luta da vida e seguindo avante até chegar ao fim, como a Estela e o Heitor estão juntos aí, nessa batalha. O Heitorzinho dodói, na pelegia, a Estelinha lá mais ele. Eu acompanho a luta e eu vejo, não é a primeira, já acompanhei outras, e nós estamos juntos em nome de Jesus. Mas mais junto do que eu, para ajudar ele, está a esposa dele, mais junto ainda. E claro, Deus ainda mais junto, né? Mas está a esposa que é companheira. Não observe capítulo 5 de Efésios, quando ele vai falar sobre o casamento, do verso 22 ao 33, ele trata como algo espiritual, ou seja, ele vai fazendo uma comparação da união de um homem e de uma mulher, do Wagner com a Nilcileide. Ele vai fazendo uma comparação, irmão, com Cristo e a igreja. Ele
trata também como algo espiritual. Porque, afinal de contas, o Wagner continua sendo o Wagner, não é verdade? E a Nilcileide continua sendo a Nilcileide. Eles não vão ficar colados um no outro com super bond. Ou então, como siamês, que chama, que nasce grudado, siamês, né? Eles não vão agora virar siamês para ficar colado no outro, para onde ele for, ela tem que ir, não. Mas na questão espiritual, ele coloca isso como algo espiritual. O homem passa a ser parte do próprio corpo da mulher, a mulher passa a ser parte do próprio corpo do homem, da vida um do outro, passa a ser um só. Ele disse aqui, irmão, por essa razão o homem deixa o pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, um só. Aí ele dá um exemplo aqui no verso 32, este mistério é muito profundo, eu me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Ou seja, ele está dizendo que isso é como se fosse o mesmo relacionamento de Cristo com a igreja. Um mistério muito profundo. Mesmo Cristo sendo Cristo e estando lá, e nós sendo nós estamos aqui, mas nós somos um com Ele. Ele diz que isso é um mistério muito grande. Do mesmo jeito é um casamento. Por isso, meu irmão, eu não gosto muito de fazer casamento. Eu não sou o cara mais adequado para se ligar e convidar para ir fazer um casamento. Agora, se o cara aceitar eu fazer o casamento dele, eu não tenho problema de fazer um casamento de evangélico, de católico, de ateu. Eu ministro o casamento de qualquer um, porque eu vou explicar para o cara o que é o casamento. Por que eu não me nego de fazer um casamento até de um católico se ele pedisse? Até de um ateu se ele pedisse, irmão Heitor? Porque quando Deus deu a lei do casamento lá no Éden, Ele não deu para crente. Ele não deu para os evangélicos, Felipe. Ele deu para o gênero humano. Tanto faz ser católico, não tem como separar um casamento de um católico. Que Deus uniu, não separa o homem. Eles estão cumprindo uma lei de Deus. Então, o homem deixa pai e mãe, aí por essa razão deixou homem pai e mãe. Que razão? Eu fiquei pensando aqui, mas o que Paulo está querendo dizer? Por essa razão deixou homem pai e mãe. Mas que razão, Paulo? Por essa razão, que razão que você quer dizer? A razão do que ele vem tratando desde o verso 22, do relacionamento de Cristo com a igreja. Ou seja, está querendo dizer o que aqui? Por essa razão o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois tornam uma carne só. Ou seja, está querendo dizer o quê? Que a partir daquele momento, os dois não são mais dois, mas passam a ser um só perante Deus. E não tem mais como separar. Então, casaram-se sabendo disso. Todo casal que casou aqui, ou que estava, mesmo que eu não tenha ministrado a bênção, mas que estava aqui congregando com a gente e foi casar, ouviu isso. Claro, a maioria chegou já casado, lógico. E muitos, infelizmente, chegaram casados e nem ouviram essa doutrina. Porque é importante entender isso. Eu sempre digo isso aqui, tem uns que brigam comigo, mas se os padres, os pastores, os rabinos, ensinassem isso aqui para as pessoas aprendessem isso no catecismo católico. Você fez o catecismo católico? Eu fiz. Eu era católico. Fez? Lá no catecismo católico, a gente aprendeu os 10 mandamentos, ainda era distorcido ainda, né? Ainda era distorcido ainda. Aquele trecho lá de Êxodo 20, lá que diz, não fará para ti mais de escultura, estira, irmão Heitor. Você não fez catecismo não, né? Estira aquilo ali. Aí coloca outra coisa. Não fazer mais escultura, estira e coloca outra coisa. Eu não me recordo o que é. Mas se desde o catecismo, as crianças, do time de Cristo, você vê o time de Cristo também? A crisma. Irmã Luciana está com cara de quem fez a crisma. Fez não? E tem pagã, né? Ele fez a crisma? Se eles ensinassem isso, sobre casamento, tenho certeza que a sociedade brasileira, os jovens brasileiros, a sociedade brasileira sabia, entender, olharia com mais seriedade para o que é um casamento. E entender que casamento não é só um refúgio da família, dos pais chatos que brigam todo dia, que reclamam todo dia. É um refúgio para ir para a minha casa com o meu cônjuge, para não estar mais ouvindo os meus pais no meu ouvido. Eles entenderam que não é só isso.
Eles entenderam que não é um passeio no parque, vamos dar um passeio no parque, se chover não der certo, nós volta para casa. Eles entenderam que é uma coisa, meu irmão, que eles vão ficar ligados, queira ou não queira, até o último dia da vida com aquele indivíduo que ele vai casar. Independente da fé e da religião dele. Mas infelizmente o problema das igrejas hoje é o quê? Só arrecadar. Você vai pregar isso aqui para quê? Por que o nosso ministério, quando você pensa daqui a pouco, você vê, tem dia que você vê isso aqui está lotado, bem cheio. Aí tem dia que você olha aqui, tem pouquíssimas pessoas. Por quê? Principalmente por causa da mensagem. Porque nós não estamos dando o que eles querem. Nós estamos oferecendo o que eles precisam para se salvar. O que eles querem vai levar eles para o inferno. O que eles querem vai condená-los. Mas se eles abraçar o que eles precisam, aí sim eles serão salvos. Então entenda isso. Então a partir daquele momento, os dois se tornam uma só carne. Ok? Aí por isso que Paulo, desde o verso 22 até aqui, ele dá um rumo de conselho para a mulher e outro rumo de conselho para o homem casado. Aí por isso que eu peguei só o verso 33, porque eu não queria me estender muito hoje. Aí ele diz assim: portanto, já que é assim, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, os dois uma só carne. Não tem mais como separar, o que Deus uniu não separa o homem. Então ele diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. Também por quê? Porque ele vem dizendo que Cristo ama a igreja. Então, espiritualmente é como se o marido fosse Cristo, e é para ele amar a esposa. E também ele diz: a mulher trate o marido com todo respeito, assim como a igreja tem que tratar Cristo com reverência e com respeito. Então ele resume nisso aqui. Ou seja, ele diz que os dois se unem, passa a ser uma carne só, é impossível de que se separem perante Deus. Pode se separar perante a sociedade, um morar numa casa, outra noutra. Pode se separar perante as leis, um vai morar num país, outro no outro, com a carta de divórcio, mas nunca jamais diante de Deus, a não ser que o cônjuge morra. Então, se é assim o casamento, é como Paulo estivesse dizendo isso, se o casamento é isso, se torna um corpo só, então é importante o marido aprender a amar a sua esposa e cuidar dela como Cristo cuida da igreja. Porque Cristo cuida da igreja sem esperar nada em troca. É um amor incondicional. Ele ensina a igreja o caminho que ela deve andar e tudo mais, mas ele amou a igreja com amor incondicional. O que foi que a igreja deu para ele? Nada. O que foi que a igreja fez por ele? Nada. Ele, porém, fez tudo por nós, dando a vida no Calvário para nos salvar. Então ele ensina o marido a amar a esposa de forma incondicional, seja ela novinha, cheirando a leite, com as carninhas toda durinha, toda menininha, sem ruguinha nem nada, ou velhinha, com as carninhas já mole, com as ruguinhas no rosto. Incondicional amar a esposinha. E esse amor que ele fala, no original, não é só a questão de cuidar dela e na questão de fazer sexo com ela, mas é na questão também do respeito que o marido deve à sua esposa. Do respeito, tratar ela com respeito. Lembre disso, porque nós se estressa às vezes. Quando você se estressar, você lembra de: rapaz, eu tratei minha esposa, mas opa, vou pisar mais no freio, é por aqui o negócio. Aí aos pouquinhos você vai aprendendo, daqui a pouco você está. E por isso que ele mandou o marido tratar a esposa assim, com amor, como quem trata do próprio corpo, porque está dizendo que a mulher agora são um corpo só e ninguém jamais odiou o seu corpo. Então cuide da sua esposa como você cuida do próprio corpo. Ele fala aí alguns versículos atrás, acho que lá no versículo 28. Aí depois ele diz para a mulher trate o marido com todo respeito, honra o marido, respeita o marido, assuma seu papel de esposa. Ontem a Nilcileide era uma jovem solteira, ela podia ir para onde ela quiser, sair com as amiguinhas dela, fazer o que ela quiser. Agora ela é uma senhora casada, agora ela deve respeito, reverência e satisfações para o esposo dela, do jeito que ele deve para ela.
cara não pode mais pescar, né, Clésio? Se pescar também é uma desgraça, né? Se for a pescaria do Clésio do Auricélio, vamos entrar um peixe. A mulher deixa a panela em casa esperando, ligada, esperando ele chegar com o peixe, não volta com nada. Aí a desculpa, não, porque o anzol era grande. Aí eu digo, não, o anzol era pequeno, depois ele leva os dois, o grande e o pequeno. Aí quando ele leva o grande e o pequeno, não é porque a maré estava alta. Aí outro dia não, porque estava baixa. Agora se o Heitor tivesse podendo ir pescar, aí vocês iam ver o que era um pescador rei macho. Que isso aí mergulha embaixo de garrancho de pau, embaixo d'água e a garralinha no dente. Mas enfim, então agora ele orienta a mulher a ter um respeito pelo marido, a dar ao marido o devido respeito. E a gente vê, meu irmão, que nem isso os casais hoje estão dando mais um para o outro. O marido não ama mais a mulher, os maridos de hoje em dia não amam mais suas esposas, trata ela como se fosse um objeto qualquer. E as mulheres hoje em dia, muito, estou dizendo todas, lógico, né? Graças a Deus aqui tem muita mulher que respeita seus maridos, graças a Deus. Nossas esposas aqui, quando eu saio com alguns irmãos aqui, a gente glorifica a Deus pelas nossas esposas. Embora elas não escutam, mas a gente fala bem delas. Mas hoje em dia as mulheres não têm mais respeitado seus maridos, e os maridos não têm mais amado e cuidado das suas esposas. Nós temos vivido tempos de casamentos egoístas, onde cada um cuida apenas de si e nada mais. Mas é importante, porque, como eu disse no começo, casar é bom, quando você casa com a pessoa certa. Mas apesar de ser bom, ele tem muitas adversidades. O casamento, apesar de ser bom, ele tem muitas batalhas para ser vencido. Aí por isso que eu disse para eles, aí vi no carro hoje conversando, não sei se eles ouviram na hora que eu falei, que a gente fala, muita gente falando, e eu falei, agora Deus, vocês casaram, graças a Deus, agora Deus ajude vocês a ir até o fim. Porque precisa de fato da ajuda de Deus. Falei, precisa ter paciência para casar, meu irmão. E depois que casar, precisa ainda ter muito mais paciência para permanecer até a morte separar. Se não for, você vai ser só mais um casamento frustrado e fracassado no meio do caminho. Mas que essa palavra, ela traga luz para o nosso entendimento. E que esse casal, Wagner e Nilcileide, que decidiram, por iniciativa própria, sem pressão, orando, pedindo a direção de Deus, pedindo a orientação de Deus, buscando a Deus, sem pressionar. É porque tem gente que casa, tem gente que vai casar, porque às vezes a menina está pressionando o cara para casar logo. E às vezes é o cara pressionando para casar logo, e não é para ninguém pressionar ninguém. Tem algo livre, espontâneo, e orando, Deus confirmando, e tem que fluir aquilo ali. E se você for mais sábio ainda, e mais frio ainda, você vai namorar com aquela pessoa, vai conhecer ela, vai fazer uma visitinha na casa dos pais para conhecer os pais, como que ele lida com os pais, como que ele trata os pais, como que a mulher dentro de casa, se ela é organizada, se ela é bagunceira. Você vai observar, porque você sabe, rapaz, eu vou entrar no casamento aqui, eu quero ver esse negócio aqui, porque se essa mulher não lava nem o prato que come, de mim é que ela não vai cuidar, meu amigo. E se esse homem trata os pais desse jeito, quanto mais depois, como é que ele não vai me tratar? Então, se você for mais frio, mais sábio, calculista, que nem um chapolim colorado, você vai observar bem direitinho a coisa para poder chegar na hora certa e fazer a coisa certa, no momento certo, sem precipitação. Que, diante dessa palavra que a gente acaba de ministrar, né, que a irmã Nilcileide e o irmão Wagner, já inteirados dessa doutrina, desse ensinamento, possam enfrentar as lutas que vão vir. Porque nesse momento vocês estão vivendo um momento mágico, aquele momento que todos nós aqui sabemos, né? Da lua de mel recente, do casamento, aquele momento eufórico, daquele momento de alegria, de diversão e tudo mais. Mas vai vir a construção, pedinha por pedinha, pedrinha por pedrinha. É uma construção, o casamento é uma construção cada dia. Onde cada um entende o que tem que mudar, onde ninguém constrói um casamento com acusação. Um casamento só vai para frente prosperar quando a Nilcileide, por exemplo, para de acusar o Wagner e passa a olhar porque ela tem que mudar,
E o Wagner sabiamente para de acusar a Nilcileide e passa a olhar no que ele tem que mudar. Ela passa a perceber como ela tem que tratar ele melhor, não exigir que ele trate ele melhor, mas ela tem que entender que ela tem que tratar ele melhor, e ele do mesmo jeito. Não exigir para ela tratar ela melhor, mas ele entender que ele tem que tratar ela melhor. É um casamento de cobranças, autocobrança, e não de cobrança do outro. Porque todo casamento com cobrança demais para o outro, ele acaba na lama. Então, entendendo essa palavra, pessoal, eu espero que você que está me ouvindo aqui, presente, aí, ao vivo ou gravado, você possa entender o que é, como a palavra de Deus leva a sério a união entre um homem e uma mulher, e como ele correlaciona o casamento, uma união carnal de um homem e de uma mulher, um casamento, os dois se tornam uma só carne, a união carnal, ele correlaciona isso com a união espiritual entre Cristo e a igreja, mostrando a gravidade disso, a seriedade disso, a importância disso, e deixando claramente, é como a batida do martelo do juiz dando o veredito final, que não tem mais como mudar, depois da sentença ser dada. Assim é o casamento, quando se entra, não se pode mais sair, não se pode, é impossível. Eu digo isso impossível diante de Deus. Aonde você for, em qualquer lugar do mundo, você vai estar ligado a sua esposa, ao seu marido, com quem você casou, seu primeiro casamento. Então, que nós possamos levar a sério isso, em nome de Jesus. E orar, pedir misericórdia, né? Pastor, eu estou no segundo casamento, no terceiro, irmão. Ora, pede misericórdia a Deus, o socorro, a ajuda, enfim. Reconheça e ore, se humilhe e pronto. Aí o resto aí é com você e Deus. O meu papel é ensinar você a fazer a coisa certa. Então, vamos ficar em pé, pessoal?